Amém. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Minha garganta não está muito boa, mas é sempre assim, né? A gente vai sempre sendo levado ao limite. Hoje eu estive ministrando a palavra do Senhor pela manhã, lá em Sobradinho, Igreja Batista Nacional de Sobradinho, a pastora Irani. E eu falei para o Francisco que eu gostaria de trazer esta mensagem, a mesma mensagem que eu ministrei lá hoje pela manhã, eu gostaria de trazer aos nossos corações hoje à noite. É uma palavra, irmãos, eu confesso para vocês que eu venho pensando sobre esse assunto já há algumas semanas, mas esta mensagem Deus me deu nessa madrugada lá em casa. Eu acordei, não dormi bem acordei várias vezes no meio da noite. E em todo momento que eu acordava, eu começava a orar para eu pegar no sono. Porque quando a gente não quer dormir, é a hora que a gente dorme, né? Então você começa a orar, você dorme. Então é sempre assim. Eu já me acostumei com essa realidade. Então eu começo a orar quando eu estou caindo de sono. Eu começo a orar para ver se eu pego no sono, viu, irmã Raimunda? E geralmente eu pego no sono, quando eu estou nessa situação. Mas não foi isso que aconteceu. Eu comecei a orar e o Senhor foi ministrando ao meu coração. E eu continuei ali orando pelo Nicolas, orando pela igreja, orando pelos irmãos. E eu fui orando e eu peguei no sono. Depois de muito tempo eu peguei no sono. E eu sonhei que eu estava ministrando esta palavra. E o Senhor me deu cada ponto desta palavra. E eu acordei em torno de umas 6 horas da manhã. Eu vi o tempo já se abrindo, se levantando, né, um tempo meio nublado. E eu peguei meu celular e fui anotando o que Deus tinha ministrado no meu coração. E peguei os pontos, os textos, e fui anotando e pedi para o Francisco colocar, né, no tablet para mim, alinhar para mim o texto direitinho, porque senão eu me esqueceria. Então eu anotei cada detalhe do que eu havia ministrado, sonhando. E eu sabia que era o Senhor que tinha me dado esta palavra, porque eu ia para Sobradinho, irmãos, sem uma segurança de uma palavra para ser ministrada. Porque eu não sei pregar como meu marido. Ele prepara uma mensagem um mês, ele passa um mês preparando uma mensagem. Eu passo um mês orando para Deus me dar uma mensagem. É a diferença, né? Eu não consigo ministrar a palavra se Deus não ministrar o meu coração. E isso precisa ser forte dentro de mim para eu entender que é a presença de Deus falando comigo. E foi nessa madrugada que eu tive a palavra. Imagine se eu chegasse em Sobradinho sem nenhuma mensagem, né? Não aconteceu, graças a Deus. Mas eu quero ministrar ao seu coração essa mensagem. O título desta mensagem é Vivendo com Propósito. A intencionalidade dos passos de Jesus. Vivendo com propósito. A intencionalidade dos passos de Jesus. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 1. Nós vamos começar do versículo 30 ao versículo 37. Foi uma noite bem longa, com muitas nuances esta noite, muita oração, buscando muito a presença do Senhor por todas as situações, por todos os acontecimentos. E ao mesmo tempo foi uma noite de muito aprendizado na presença do Senhor, de ouvir muito a voz de Deus naquilo que nós precisávamos ouvir. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 30, diz assim. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, o qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço varão algum? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Continua falando conosco, Deus, como eu tenho sentido a tua presença neste lugar. Como, Deus, o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias. E por isso, Deus, eu lhe sou grata, porque de mim mesmo eu não posso nada, Senhor. Nós somos pequenos, falhos, e nós muitas vezes deixamos de olhar para Ti, para olharmos para as circunstâncias das nossas vidas. Mas esta noite, eu sei que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. E que o Senhor fale, Deus, conforme a Tua vontade. Que o Senhor ministre ao coração, ó Pai, da Tua igreja, conforme o Teu querer. E que nós sejamos instrumentos do Senhor, para que este propósito se cumpra na vida dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que texto maravilhoso, né, queridos? Pensa que Maria recebe a notícia do anjo. Olha, Maria, você ficará grávida. Mas como eu vou ficar grávida? Eu sou virgem. Eu não conheço homem nenhum, não conheço varão algum. Como é que eu vou engravidar? E aí o anjo diz, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o que será gerado em você não é de você, ele vem do próprio Deus. Por isso ele será chamado santo. Olha, Maria, a sua comadre, a sua prima, ela também está grávida. E este bebê que está no ventre dela também cumprirá um propósito. Queridos, Maria foi chamada por Deus para cumprir um propósito nessa terra. Maria não foi chamada por Deus para ser mãe de todos os povos, queridos. Maria foi chamada por Deus para ser mãe do Salvador, para ser mãe de Jesus, para trazer ao mundo o Filho de Deus. Ela foi agraciada. O propósito de Deus para a vida da Maria era que ela fosse a mãe de Jesus. Mas Isabel estava grávida. E Deus tinha um propósito na vida de Isabel também. O texto diz que Isabel estava grávida e já era o 6º mês de gestação de Isabel, quando o anjo aparece a Maria dizendo que Maria ficaria grávida. E este filho, esta criança que estava no ventre de Isabel, era muito importante para o cumprimento do propósito de Jesus aqui na terra. Porque ele antecederia a chegada do Messias. Ele pregaria, ele anunciaria o caminho de Jesus, ele iria aplanando, abrindo o caminho para o Messias chegar, para o Messias trazer a mensagem. Então, João Batista, queridos, que é o filho de Isabel, ele tinha um propósito da parte de Deus a ser cumprido na vida dele também. Aí entra a intencionalidade de Deus. Queridos, Deus é intencional em tudo que Ele faz. Deus não faz nada no acaso. A cura que você recebe de Deus, Ele te dá para que você testemunhe da glória dEle e do poder dEle na sua vida. Não é porque você é especial, não é porque você é privilegiado, é melhor que o outro. Não, não é isso, queridos. Deus nos dá algo para que, através daquilo que Ele nos dá, nós sejamos testemunhas do poder dEle, testemunhas da presença dEle. Tudo o que Jesus fez no seu ministério foi intencional. Jesus teve a intenção de deixar com que aquela mulher do fluxo de sangue fosse alcançada pelo poder que havia nele. Queridos, não tinha só aquela mulher em volta de Jesus. O texto da mulher do fluxo de sangue
Diz que muitas pessoas empurravam e tentavam chegar até Jesus. Muitas pessoas estavam em torno de Jesus, mas aquela mulher recebeu a cura dela. Aquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher era impura diante da sociedade. Porque aquela mulher diante da sociedade era indigna. Porque aquela mulher diante dos fariseus, dos sacerdotes, aquela mulher era desprezível. Ela não deveria nem estar ali. Jesus, ele olha para os pequenos. E aquela atitude de Jesus foi também para dizer que ele não se esquece daqueles que são desprezados. Que ele não se esquece daqueles que o mundo muitas vezes já esqueceu. Jesus é intencional nas suas ações. Aqueles que estão, queridos, à margem da sociedade, também são amados por ele. Também são ansiados pela presença dele, e ele anseia por essas pessoas. O amor dele alcança essas pessoas. A intencionalidade de Jesus alcançou Pedro, lá naquele barco. E se é tu, Jesus, manda-me ter contigo sobre as águas. Vem, Pedro, vem. Jesus foi ter com Pedro sobre as águas. Mas sabe por que Jesus permitiu que Pedro andasse sobre as águas? Não foi só para Pedro ficar bonitinho lá e os outros admirando e falando, olha, Pedro andou sobre as águas. Não. Houve uma intenção de Jesus. Sabe por quê, queridos? Era muito comum naquela época as pessoas temerem os ventos e o mar. Porque a maioria do mantimento, dos peixes, tudo vinha muitas vezes do mar. E era no mar que muitos homens morriam. Era no mar que muitas pessoas pereciam. E os ventos e o mar agitado eram um grande terror na vida daquelas pessoas. Olha a intenção de Jesus, de mostrar que até o vento e o mar lhe obedecem. Não há nada que ele não consiga fazer. Não há impossíveis para ele. E ele quis mostrar isso para os discípulos dele. Aqueles mesmos discípulos, queridos, que estavam com ele no barco dormindo. E quando os ventos bateram, eles começaram a gritar, corre, vai lá acordar Jesus, porque nós vamos perecer. A presença de Jesus não foi o suficiente na vida daqueles discípulos. A presença de Jesus no barco não foi o suficiente para fazer com que aqueles discípulos tivessem fé. Será que a presença de Jesus na minha e na sua vida é o suficiente? Quando tudo sai do seu controle, quando tudo desaba à sua vista, como você reage? Você entende que Jesus está com você? Você percebe que Jesus está ao seu lado, mesmo que ele esteja em silêncio. Você consegue compreender que Jesus não te deixou sozinho diante daquela tribulação, daquela luta? Porque os discípulos não perceberam. Os discípulos não estavam atentos a isso. Mas, queridos, Jesus nunca operou algo demasiadamente sem pensar em nada, sem olhar para o que ele estava fazendo ou para trazer ao ermo, assim, como se fosse um acaso. Jesus nunca fez isso. A intenção de Jesus em cada atitude dele aqui na terra. E nós precisamos ser pessoas que vivem o propósito. Nós precisamos querer isso para nós. Nós precisamos ter um propósito de vida. Qual o seu propósito de vida hoje? Qual o objetivo da sua vida? O que você está fazendo aqui hoje? O que você veio fazer hoje aqui nesta igreja? Você veio cumprir um protocolo? Ou você veio porque você entende que você é um adorador por excelência? Que você, em seu DNA, existe adoração e que você foi chamado para adorar ao Senhor. O que você veio fazer? Cada palavra dita por Jesus, cada caminho percorrido por Jesus, cada milagre de Jesus foi feito com intencionalidade. Ele não agia por acaso.
Nada que Jesus fez foi obra do acaso. Tudo que Jesus fez, ele fez com um propósito, com um objetivo. Ele tinha uma missão a cumprir. O ministério dele era curto e ele sabia que o tempo dele era curto. E ele precisava se fazer conhecido como Cristo, como Santo. Jesus veio cumprir um propósito nessa terra, queridos. Ele veio se assentar no trono de Davi, para que se cumprisse uma promessa de Deus lá atrás a Davi. O Senhor prometeu a Davi: Davi, por sua causa, por você, não faltará rei que se assente no seu trono. E Jesus veio cumprir este propósito também. E é engraçado porque as pessoas queriam que ele sentasse no trono, mas no trono de Roma. As pessoas queriam que ele fosse um rei, mas um rei terreno. E Jesus veio quebrando tudo isso. Porque a intenção de Jesus era nos mostrar um reino eterno que está além disso aqui. Que está totalmente fora desse contexto que a gente está acostumado. O reino de Jesus não vem desta terra. Jesus não veio para nos dar riquezas nesta terra, para nos dar um reino que é corruptível. Jesus veio nos apresentar um reino que é eterno, que está acima de tudo isso aqui. Então, viver como discípulos de Jesus exige que nós abandonemos essa postura de passividade, de apenas estar aqui, de apenas existir, de apenas ser um número dentro da igreja. Nós precisamos ter intencionalidade nas nossas ações, na nossa vida com o Senhor. Nós precisamos ter intencionalidade em buscar ao Senhor. O que nós queremos alcançar como servos do Senhor? O que nós queremos viver na presença do Senhor? Até onde nós queremos chegar? O que nós queremos alcançar espiritualmente diante do Senhor? Como é que nós estamos vivendo, queridos? Não existe intencionalidade sem reação. Jesus nos chama a ter uma reação. Reaja hoje, mostre hoje. Muitas vezes, queridos, nós estamos preocupados com o que Satanás está fazendo à nossa volta, com a bagunça que Satanás está fazendo, e nós deixamos de olhar para Jesus e de entender que Ele é poderoso, que Ele é maior, que Ele é maravilhoso e que a ação dEle está sobre nós. Nós nos esquecemos disso. Nós temos que deixar de ser passivos, apenas receptores de algo, apenas observadores do reino. E nós precisamos ser, queridos, peças ativas no reino de Deus. Nós precisamos estar prontos a sermos como Jesus, intencionais nas nossas ações, para que Ele nos use como instrumento dEle, para que nós sejamos usados por Deus. Jesus não foi, queridos, passivo, nem mesmo no caminho que ele trilhou. O texto de João 4:4, por exemplo, disse: era necessário que ele passasse por Samaria. Como assim? Nem os lugares por onde Jesus passou foi passivo, foi ao léu, sabe? Tudo teve uma intenção, era necessário Jesus passar por aquele lugar. Era necessário Jesus se encontrar com determinada pessoa. Era preciso que Jesus manifestasse o seu poder. O tempo era curto. Queridos, nós estamos vivendo um tempo curto nesta terra. Se Jesus não voltar, nós vamos. Não se preocupe. Se Jesus não voltar na nossa geração, você vai até Ele, queridos. Isso é inevitável. É a lei natural da vida. A gente espera por Jesus. E é interessante, queridos, que eu vou abrir um aspas aqui, que essa semana a gente riu tanto sobre isso. A gente espera por Jesus. Espera, beleza. Aí, quando alguém adoece aos 90 anos de idade, a gente se desespera e começa a clamar para Deus curar aquela pessoa, restaurar a saúde daquela pessoa. Mas, queridos, de verdade, aquela pessoa já está ou não está partindo? Por mais que o nosso emocional fique apegado a esta vida,
Nós precisamos entender que o tempo de cada um está na mão do Senhor. Não está, irmãos. Sabe, o pastor Leônidas não contou aqui de uma pessoa que ele falou lá da oração e que ela falou, não ore. Eu estou esperando por isso. Estou indo embora, isso é natural. Nós não somos pertencentes a esta vida. Chegará o dia. E nós vamos prestar conta de quem nós somos aqui. Um dia o Senhor vai dizer, Cristiane, mostra-me suas mãos. O que você tem a apresentar diante do meu tribunal? E eu vou dizer, Senhor, eis-me aqui, minhas mãos estão aqui. Minha filha, o que você tem feito para mim? Como tem sido a sua vida? A Bíblia diz que está tudo escrito no livro da vida. As nossas ações, sejam boas ou ruins, são conhecidas pelo Senhor. E nós prestaremos conta de cada uma delas, queridos. Então, por que às vezes a gente fica com esse medo? Esses dias Nicolas falou, mãe, a senhora não tem medo da morte? Nicolas sempre me faz essa pergunta. Mas a senhora não tem medo de morrer? Não. Como a senhora não tem medo de morrer? Eu não tenho, meu filho. Eu não tenho, eu sei que eu vou embora. Eu tenho medo de sofrer antes, viu, irmã Raimunda? Tenho medo de ficar acamada, padecendo, muitas vezes no leito do hospital. Eu tenho medo desse tipo de coisa, irmãos. Mas da morte em si, não. Porque eu tenho segurança de que depois disso aqui tem algo melhor para mim preparado. Então, a minha certeza é tão forte, tão viva, que eu não tenho medo dessa passagem. Eu tenho medo de como vai ser. Aí eu fico bem temerosa. A gente ora e pede para Deus para que seja uma passagem calma, serena e tranquila. Mas se não for, a gente sabe que o Senhor vai estar conosco. Mas enquanto é isso, nós precisamos ser intencionais nas nossas atitudes aqui. A gente precisa cumprir propósitos, viver propósitos. Não é ruim, queridos, nós queremos viver experiências extra-igreja, isso é natural. Você falar, eu quero viajar, eu quero conquistar alguma coisa, um carro, uma casa, isso é natural. É do ser humano, é da nossa vida. E faz parte. A gente tem que desejar coisas boas. Nós estamos aqui, nós temos que ansiar ter uma vida boa, sim. Mas nada disso, queridos, pode substituir a presença de Deus em nós. Nada disso. Porque quando essas coisas, queridos, tomam o lugar do Senhor, nós perdemos o melhor de Deus nesta terra. Entende isso? Que seja um complemento para aquilo que você já é. As conquistas que você tiver, que seja um complemento para aquilo que Deus já tem feito na sua vida, para um cumprimento de um propósito dele na sua vida, para que ele te use aonde você estiver, para que você seja um vaso nas mãos do Senhor, em qualquer lugar, em qualquer momento. Nós precisamos ser intencionais em viver o propósito que Deus tem para nós. Queridos, Jesus foi intencional nos relacionamentos que ele teve. Jesus foi intencional em cada pessoa com quem ele sentou e conversou. A gente viu Nicodemos. Jesus foi extremamente intencional com Nicodemos. Jesus falou que estava aguardando que Nicodemos fosse até ele. Porque Jesus é intencional. E Jesus quer se relacionar conosco, queridos. Nós temos os exemplos da palavra de Deus, porque esses exemplos nos servem para nos direcionar, nos nortear. Jesus quer se relacionar conosco como ele se relacionou com Nicodemos. Jesus quer me ensinar o caminho dele, os propósitos dele, como ele ensinou a Nicodemos. Às vezes, fazendo perguntas difíceis. Às vezes, respondendo perguntas difíceis. Deixando a cabeça com um monte de interrogações das pessoas. Quantas interrogações os discípulos não ficaram? Quantas coisas Jesus ensinou aos discípulos nessa caminhada tão curta? E no final dos dias de Jesus, quando Jesus estava ali sendo levado para o madeiro, os discípulos ainda não tinham entendido o que estava acontecendo. Mas não foi porque Jesus não ensinou a eles. Jesus é intencional. Jesus, ele prioriza essa intimidade conosco. E nós precisamos priorizar essa intimidade com Deus.
Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos orar mais. Nós precisamos desejar mais a presença de Jesus, sentir o calor do Espírito. Como é bom, queridos, você estar orando e sentir a sua alma inundada pela presença do Senhor. E sentir o seu corpo aquecer pelo Espírito Santo. Você sentir que você está orando e que tem alguém ouvindo a sua oração. Como é bom, queridos, nós entendemos que o Senhor, Ele se relaciona conosco quando nós nos voltamos para Ele. Quando nós falamos com Ele, Ele está atento à nossa oração. Ele sabe do que nós precisamos, Ele se preocupa conosco. Mas o que mais importa para o Senhor é o seu relacionamento com Ele. É a maneira com que você se comporta diante dEle. Nós precisamos blindar os nossos pensamentos. Nós precisamos blindar a nossa mente e focar naquilo que é importante, porque chegará o dia em que nós não encontraremos mais isso. Talvez nós iremos e a geração futura não encontrará. Talvez os nossos filhos já não encontrem mais com tanta facilidade. Mas nós temos a bússola para eles. Nós podemos ser exemplo na vida deles, ainda que os nossos exemplos muitas vezes sejam rejeitados por eles. Isso pode acontecer, queridos. Vocês sabem disso melhor do que nós mesmos. Vocês estão observando a nossa conduta, a nossa vida aqui nesse tempo que nós temos com vocês, queridos. Mas nem por isso nosso filho está dentro da igreja, sentado na cadeira da igreja. Não é porque nós nos não ensinamos. Não é porque nós não corrigimos. Não é porque nós não apresentamos Jesus para ele. Não é porque nós não oramos com ele. Porque essa vida que nós temos com Deus, nós transmitimos para a vida dele. Mas chegará o dia em que os nossos filhos precisarão tomar uma atitude diante de Deus e se relacionar com o Senhor, e se aproximar do Senhor e viver os propósitos de Deus. Mas nós não podemos ser negligentes, queridos. Enquanto eu estou aqui, eu preciso ser a mãe que vou dizer para o meu filho: se você continuar afastado da presença de Deus, Satanás vai ceifar a sua vida. E eu digo isso para o meu filho, queridos. Eu digo, meu esposo está aqui de prova. Com lágrimas nos olhos, eu digo isso para o meu filho. Se você não se consertar com o Senhor, Satanás, ele está à espreita, aguardando uma oportunidade para ceifar a sua vida. Você não foi ceifado ainda, porque as orações do seu pai e da sua mãe estão sobre você, te revestindo todos os dias. E o nosso papel é esse, queridos. Nós oramos pelos nossos filhos, nós buscamos a Deus por eles também. Mas chegará o dia em que eles vão ter que decidir entre a morte e a vida, entre amar a Deus e amar ao mundo, entre servir ao Senhor e servir a si mesmo. Chegará o dia em que eles terão que prestar conta a Deus. Então, queridos, nós precisamos ser intencionais até na forma com que nós lidamos com eles. Porque nós vamos prestar conta disso também. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Jesus foi intencional no sacrifício da cruz, queridos. Ele não foi para a cruz por acaso. Ai, nossa, como eles foram injustos com Jesus, o prenderam. Não, queridos. Jesus precisava passar pela cruz. Era necessário que ele morresse na cruz para que se cumprisse as escrituras, o propósito, para que nós alcançássemos a salvação. Jesus precisava morrer e ser crucificado no madeiro e precisava ressuscitar ao terceiro dia. Era o propósito de Deus para Jesus e ele cumpriu o propósito até o último segundo. Quando ele diz, tetelestai, que palavra linda. Está consumado, está pago. Não há nenhuma dívida mais. Jesus estava dizendo, eu fiz tudo o que me foi mandado pelo Pai. Eu cumpri todo o propósito que o Pai delegou a mim na cruz. E eu venci a morte. É isso, queridos. É intencionalidade nas ações. E Jesus foi intencional do início ao fim. Nós precisamos, querido, ter uma ação consciente diante do Senhor. Nós não podemos ficar sendo movidos pelas nossas emoções.
Se eu fosse me mover pelas emoções, eu não subia no altar hoje, nem de manhã, nem à noite. Porque a minha emoção era de frustração. Se eu fosse me mover pelos problemas que estão à minha volta, eu já tinha dito ao meu esposo, fecha as portas dessa igreja, vamos embora. Está cansativo demais. Mas nós temos um propósito, uma missão. Nós assumimos um compromisso com o Senhor. E quando você faz isso, Satanás se levanta. Ah, se levanta. O inferno se levanta. Ah, se levanta, com certeza. Querido, se levantou contra Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Satanás tentou Jesus no deserto. Se você é filho de Deus mesmo, manda que os teus anjos te sirvam. Te dê comida, te dê água. Se joga daí para ver se os seus anjos vão te pegar. Você acha mesmo que Satanás não vai tentar a mim e a você? Você acha mesmo que Satanás vai ter medo de mim e de você? Se ele não teve medo de enfrentar Jesus no deserto? Porque ele conheceu a fraqueza de Jesus no deserto. Jesus estava jejuando. Satanás sabia que aquele momento era um momento de fragilidade de Jesus. O ser humano, Jesus, estava fraco. Estava em jejum, padecendo de alimentos. Então, Satanás usou a fragilidade de Jesus para tentar a Jesus e fazer com que Jesus caísse, perdesse o foco do propósito. Queridos, e a minha, você? O que tem tentado tirar o nosso foco, o nosso objetivo, o propósito de Deus para nós? O que Satanás tem usado para tirar você de dentro da igreja, por exemplo? O que Satanás tem usado para fazer você desistir de tudo? De orar pelos seus filhos, de buscar ao Senhor, de acreditar na transformação, na mudança. Eu tenho certeza, queridos, que Satanás tem usado artifícios contra a sua vida também. Ele se levanta sim. E cabe a nós resistirmos a isso. Cabe a nós orarmos, buscarmos a presença do Senhor. E confiarmos que o Senhor está trabalhando a nosso favor. Nós precisamos ser intencionais na nossa ação, como Jesus foi. Eu quero finalizar essa palavra perguntando para você. Como tem sido a sua vida na presença do Senhor? As circunstâncias têm te afastado do propósito de Deus? Os seus problemas têm tirado o seu foco do que é importante? Você tem se esquecido do Senhor na sua caminhada porque as coisas estão fora do seu controle? Porque as coisas não estão do jeito que você queria que estivesse? Como está a sua fé diante do Senhor? Qual é a sua reação quando tudo sai do seu controle? Você consegue entender que Deus continua tendo controle sobre a sua vida e a sua história? Você consegue compreender isso, queridos? Porque isso é muito difícil. Nós falamos, eu e a Elisa, ali dentro da cozinha antes do culto. Como é difícil nós entendermos que não está no nosso controle, que está sob o controle do Senhor. Que nós não temos controle. Quando eu levanto a minha mão e aceito a Jesus, eu não tenho mais controle sobre a minha vida. É o Senhor que tem, é Ele quem vai dizer o caminho, é Ele quem vai dizer a solução, é Ele quem vai mostrar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. E se por um acaso, queridos, isso não está acontecendo, está me faltando buscar intimidade com o Senhor. Porque Ele fala, Ele se relaciona conosco. Deus se relacionava com o homem no Éden. Deus se relacionou com o povo dele no deserto. Deus se relacionou em toda a história da humanidade com a sua criação. Por que comigo e com você Deus não vai estar falando? Existem coisas pequenas que faz com que Deus não fale conosco. É a nossa falta de buscar a presença dele e em ouvi-lo. E os nossos pecados. Esses nos afastam de Deus. Aí não adianta, porque a nossa oração não é ouvida quando a gente está em pecado. Quando a gente se esquece de Deus, quando a gente não se arrepende, Deus não vai ouvir as nossas orações, porque Ele conhece o nosso coração. São os casos que nos afastam da presença dEle. O resto não, queridos. Se eu
cometi um erro, mas eu me arrependi e eu busco a presença do Senhor, hoje ainda Deus se revela a mim novamente. Hoje ainda Deus fala comigo novamente, porque Ele é relacional, Ele é coletivo, mas é individual. Ele olha para você no seu quarto, Ele olha para você na sua casa. Então você precisa ser real aqui dentro e real lá. O que você é aqui, você tem que ser lá, porque Deus, Ele te conhece. As máscaras que muitas vezes o ser humano usa não se aplica ao que Deus sabe, porque Ele nos conhece. Se aplica ao outro. Eu posso chegar aqui e transmitir para vocês uma falsa santidade, e chegar na minha casa ser um demônio. Posso fazer. Vocês nem vão saber. Se a gente não contar, tá tudo certo. Pode acontecer. Mas diante de Deus, queridos, diante de Deus não tem como. Porque Ele te conhece. A Bíblia diz, é um salmo que eu amo. Se eu subir até o mais alto céu, o Senhor está lá. Se eu vou até o mais profundo abismo, lá o Senhor está. Não há lugar que o Senhor não esteja. Não há lugar que eu me esconda da tua presença. O salmista fala isso com muita segurança. E é verdade, queridos. Nós precisamos entender isso. Então, que nesta noite nós possamos confiar mais no Senhor, depender mais do Senhor, entender que quando nós aceitamos ao Senhor, nós entregamos todas as coisas na mão dEle. A nossa vida pertence a Ele. As coisas podem estar fora do meu controle, mas não estão fora do controle do Senhor. O que Deus ministrou no meu coração essa noite foi isso. Está fora do seu controle, não é, minha filha? É isso. Porque eu não sou você. O que está fora do seu controle não está fora do meu. E você precisa aprender a descansar. Porque descansar no Senhor é estar em meio às tempestades e conseguir dormir. Entende? E isso é difícil demais. Porque é um ensinamento que Deus vem trazendo para a gente, que a gente precisa aplicar todos os dias. Nós estávamos falando sobre isso, como é natural nós esquecemos, irmã Raimunda. Às vezes a gente esquece tão rápido. A gente orou hoje, fez um compromisso com Deus, Senhor, a partir de hoje minha vida é assim, obrigado Jesus. O Senhor me deu isso. Oh Deus, 5 minutos depois alguma coisa desanda. Você recebeu uma péssima notícia. A gente começa a murmurar. A gente começa a reclamar. A gente começa a dizer como isso aconteceu, como Deus permitiu, por que Deus deixou, como isso está acontecendo, mas Deus não está vendo. Olha que isso, irmãos. Mas nós somos humanos e nós temos essa tendência mesmo. Mas quando nós buscamos ao Senhor, tudo isso pode ser vencido. Tudo isso. E Deus se revela a nós como sendo um Deus que é intencional em cuidar da minha e da sua vida, da minha e da sua casa, dos meus e dos seus filhos. Deus é intencional nas suas ações. E ainda que as coisas estejam fora do meu controle, está sob o controle dele. E mais tarde, queridos, nós vamos testemunhar. E isso alcançará outras vidas. Porque o que nos serve de dor hoje, nos servirá de testemunho amanhã. Amém?